Olá, pequenos guardiões do planeta! Sejam muito bem-vindos a uma jornada super importante. Você já parou para pensar na quantidade de vida que existe ao nosso redor? Árvores gigantes, animais coloridos, oceanos cheios de mistérios. Tudo isso faz parte do nosso lar, a Terra. Mas sabia que muitas dessas vidas estão em perigo? Hoje vamos conversar sobre a preservação da vida. Entender por que ela é tão importante e descobrir como podemos ajudar a proteger cada cantinho do nosso planeta e todos os seres vivos que vivem nele. Preparados para essa grande missão? Vamos começar com uma informação muito séria que cientistas de todo o mundo descobriram. Eles alertam que cerca de 1 milhão de espécies de animais e plantas estão ameaçadas de extinção. Isso é um número gigante, e significa que 25% de todas as espécies do planeta estão em uma situação de risco por causa das ações dos seres humanos. Imagina só, nunca na história da Terra tantas espécies correram um perigo tão grande de desaparecer para sempre. É um sinal de alerta para todos nós, porque a vida no planeta está em uma crise. Mas por que tantas espécies estão em perigo? A principal razão são as ações dos seres humanos. Uma das causas mais importantes são as alterações no uso da terra e do mar. Isso inclui o desmatamento, que é quando a gente derruba as florestas para construir cidades, fazer plantações ou criar gado. E também a poluição dos oceanos, que destrói a casa de muitos animais e plantas. Onde antes havia florestas e oceanos cheios de vida, agora áreas transformadas, e os habitats naturais são perdidos. É como tirar a casa dos bichos e das plantas sem avisar. Outros problemas graves são a exploração direta de organismos, que é a caça e pesca ilegais, e o tráfico de animais, quando tiram os bichinhos de seu ambiente natural para vender. As mudanças climáticas também são vilãs. A gente libera muitos gases que fazem o planeta esquentar, e isso bagunça o clima, as chuvas, a temperatura, e os animais e plantas não conseguem se adaptar tão rápido. E por último, temos as espécies exóticas invasoras, que são plantas ou animais que a gente leva para um lugar onde eles não existiam. Eles chegam lá e acabam prejudicando as espécies que já viviam no local, criando um desequilíbrio na natureza. Mas a boa notícia é que ainda é possível reverter essa situação. Os cientistas e especialistas dizem que se agirmos agora podemos salvar muitas espécies. Para isso, precisamos de investimento em leis ambientais mais fortes, para proteger a natureza de verdade. Precisamos diminuir nosso consumo e evitar o desperdício, principalmente de comida e água. E claro, precisamos preservar os ambientes naturais, protegendo as florestas, os rios e os oceanos. Cada atitude nossa, por menor que seja, pode fazer uma grande diferença para o futuro do nosso planeta. Nosso país, o Brasil, é um lugar muito especial. Somos um dos países com a maior biodiversidade do mundo, ou seja, temos uma quantidade gigantesca de diferentes tipos de animais e plantas. Mas, infelizmente, também somos um dos países com grande quantidade de espécies ameaçadas de extinção. Por isso, é super importante conhecer quais são essas espécies para que a gente possa ajudar a protegê-las. Vamos ver alguns exemplos de plantas e animais brasileiros que precisam da nossa ajuda? No reino das plantas, algumas árvores brasileiras super importantes estão em perigo. O pau-brasil, que deu nome ao nosso país, é explorado para fins comerciais, principalmente para instrumentos musicais. A araucária, com seu formato de pinheiro, que é linda e importante para o clima do sul do Brasil, também sofre com a exploração. E a castanheira, que nos dá a deliciosa castanha do Pará, está ameaçada pelo desmatamento, para dar espaço à criação de gado e à construção de casas. É um alerta para a gente valorizar e proteger nossas florestas. E entre os animais, temos verdadeiros tesouros brasileiros ameaçados. A arara azul, com suas penas lindas, sofre muito com o tráfico, quando as pessoas as tiram da natureza para vender, e a destruição de onde ela mora. O lobo-guará, um animal elegante e solitário, está perdendo seu lar por causa da destruição de seu habitat natural. E o tatu-bola, aquele que se enrola todinho para se proteger, está ameaçado pela caça e também pela destruição de seu habitat. Conhecer esses animais nos ajuda a entender a urgência de protegê-los. Agora vamos conhecer um exemplo incrível de preservação bem no meio de uma cidade grande, o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele é um verdadeiro refúgio verde cercado por prédios e avenidas. Você sabia que ele é a maior floresta urbana do mundo? Isso mesmo! É um lugar super importante que ajuda a preservar a Mata Atlântica, um dos biomas mais ricos e ameaçados do nosso país. O parque é como um pulmão gigante para a cidade, purificando o ar e protegendo a água. É um lugar mágico.
Dentro do Parque Nacional da Tijuca, a vida pulsa. Ele abriga mais de 1.600 espécies de plantas, e muitas delas são ameaçadas de extinção. E a fauna também é riquíssima, com cerca de 330 espécies de aves, mamíferos, répteis e anfíbios, além de muitos insetos. E tem uma história super legal: algumas espécies que tinham desaparecido do parque, como as cutias e os macacos bugio, foram reintroduzidas. Esses animais são super importantes para o reflorestamento, porque eles espalham as sementes pela floresta, ajudando novas árvores a nascerem. É um projeto lindo de recuperação da natureza. Sabiam que a nossa própria língua, o português, nos ajuda muito a falar sobre a preservação da vida? A gramática é como um conjunto de regras que nos ajuda a organizar nossas ideias e a nos comunicar de forma clara e eficiente. Para a gente falar e escrever bem sobre a importância de cuidar do nosso planeta, precisamos conhecer algumas regrinhas da gramática. Ela é uma ferramenta poderosa para a gente expressar nossos pensamentos, convencer as pessoas e até escrever textos incríveis sobre a natureza. Vamos ver alguns exemplos de como a gramática é importante? Toda frase tem duas partes muito importantes, como se fossem os atores principais de uma peça: o sujeito e o predicado. O sujeito é de quem ou do que a gente fala na frase. É quem pratica a ação ou quem recebe a ação. Pense nele como quem da frase. Já o predicado é o que se fala sobre o sujeito, é a ação ou a característica do sujeito. É o que está acontecendo com o sujeito. Por exemplo, na frase "o tatu-bola é caçado e está ameaçado de extinção", o tatu-bola é o sujeito, e é caçado e está ameaçado de extinção é o predicado. Fácil, né? Outra dupla que adora nos confundir são onde e aonde. Mas a diferença é simples. Onde usamos para falar de um lugar fixo, de permanência, sem movimento. Pense em onde como aqui parado. Por exemplo, onde você plantou o pau-brasil? Ou, onde está o livro? Já aonde usamos para falar de movimento em direção a um lugar. Pense em aonde, como indo para lá. Por exemplo, aonde você vai hoje? Ou aonde foi a arara azul? A chave é pensar se há movimento envolvido na ação. Para a gente poder informar as pessoas sobre a importância da preservação da vida e como elas podem ajudar, é super importante saber produzir um bom texto, especialmente um texto expositivo, que tem como objetivo explicar e informar de forma clara e objetiva. Para fazer um texto assim, a gente precisa de um bom planejamento, pensar no que vamos falar, criar um bom título que chame a atenção, fazer perguntas para guiar nossa pesquisa, coletar informações em fontes confiáveis. Depois, é hora da redação e da revisão para ver se tudo está claro. E claro, treinar a apresentação oral para falar bem para a turma. É assim que a gente espalha a mensagem de preservação. Que jornada incrível tivemos! Começamos entendendo a grave crise da extinção, com milhões de espécies em risco. Descobrimos os impactos humanos, como o desmatamento, a poluição e as espécies invasoras. Mas o mais importante, vimos que podemos reverter essa situação com ações como a preservação de ambientes naturais e a diminuição do desperdício. Conhecemos as espécies brasileiras ameaçadas e o trabalho maravilhoso do Parque Nacional da Tijuca. E até a gramática com o sujeito e predicado e o onde e aonde nos ajuda a falar sobre tudo isso. Tudo está conectado. Agora que você sabe tudo isso, você tem um superpoder: o poder de proteger a vida. Cada pequena ação sua faz uma grande diferença. Seja economizando água e energia, separando o lixo para reciclagem, conversando com seus amigos e família sobre a importância de proteger a natureza, ou simplesmente respeitando os animais e as plantas ao seu redor. Lembre-se, pequenas ações, quando somadas, podem gerar grandes mudanças. Você é um agente transformador. Parabéns por se dedicar a esse tema tão importante. Vamos juntos salvar nosso planeta e todas as vidas que nele habitam. Deixa seu like no vídeo e se inscreva no canal, isso é muito importante para nós.